Tá. Olá, estamos hoje aqui na sede da empresa Eckert Agronegócios para falar com o Fábio Eckert, né? Um dos maiores produtores aí de arroz e soja da nossa região, mais um produtor que está enfrentando esses problemas aí imposto, né? Tanto pelo tempo como agora também pelo governo federal. A gente está passando, teve essa função das chuvas que deu uma grande perda na nossa região e agora também estamos tendo esse problema aí com o arroz importado que vai entrar no Brasil, né? A gente ainda confia, ainda acredita que conseguimos derrubar isso, né? Olá, tudo bem, Fábio? É difícil falar tudo bem, né, Fábio? Depois de toda a situação, como é que tá as coisas, como é que estão conseguindo, né, se virar? Tiveram uma perda grande na soja, né, na lavoura, e agora também a gente tem essa função aí do governo federal, tá tentando trazer um arroz de fora, sendo que temos arroz aqui na nossa região, em todo o estado, para suprir o Brasil. E aí, tudo bem? Na medida possível. Bom dia aos ouvintes. É um pouco difícil, né? A gente vive uma catástrofe aqui na região sul, né? Se fala muito das percas materiais, que a gente concorda, a gente também ajudou, a gente fez de tudo para ajudar quando a gente pôde. Só que o agro também está passando por a mesma dificuldade, a mesma catástrofe aconteceu com nós, principalmente mais na região sul aqui. A gente perdeu áreas grandes de soja, a gente que eu falo é produtor, é o agro, né? Perdeu áreas muito grandes de soja. E como nós, a parte sul, temos o arroz ia ajudar a pagar um pouco dessa conta, que estava ainda produzido bem, já tinha sido colhido praticamente toda a área, 85% da área estava colhido antes da chuva. E aí, simplesmente, o governo, em vez de colaborar com nós, onde os produtores estão pedindo renegociação e um fôlego, eles ainda me trazem arroz de fora, importando arroz para cá, para ferrar com o mercado arrozeiro nosso. Simplesmente as indústrias sentaram para trás, pararam de comprar arroz, porque a indústria também não sabe o que vai acontecer, esse arroz vai vir subsidiado com um preço muito inferior, então eles não sabem, não dá para tirar razão como a indústria vai comprar o nosso arroz por um preço, eles não sabem por quanto eles vão poder vender. Então o governo simplesmente bagunçou o mercado, bagunçou. Final do mês passado, eram os vencimentos de banco, que eu gosto de frisar, parece que foi feito programado esse leilão para o fim do mês, então praticamente 80%, 90% dos produtores ficaram inadimplentes por não ter para quem vender o produto. Simplesmente a indústria não compra, não tem o que tu fazer, tu tem um produto, o arroz para vender e tu não consegue comercializar. Então, um pouco da minha indignação é isso. O governo, que eu costumo falar, se não quer ajudar com renegociação, pelo menos não estrovasse nós, produtor, que isso que eles estão fazendo é uma bagunça no mercado. Partimos da posição que não tem como competir com esse mercado externo já, sendo que eles têm mais liberdade para usar os seus produtos, né, na lavoura, e aqui vocês têm mais restrição, né, no Brasil, né, vocês não podem usar todos os agrotóxicos, esses produtos que são usados na lavoura, o daqui é um custo mais alto, né, que vocês usam. Então já é difícil competir com o pessoal que vem de fora, mas é livre o mercado, eles sempre entraram no Brasil. Mas agora ainda tem mais o subsídio do governo, né? Esse subsídio poderia também ser colocado no arroz nosso, então, para ajudar o nosso produtor que teve uma grande perda, né? Com certeza, é uma peleia nossa também. Por que o governo não subsidiou o arroz nosso do Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul está precisando tanto de arrecadação para reconstruir. Então, a gente só queria uma explicação, né? Eu mesmo estou à frente de um grupo chamado SOS Rio Grande, que a gente está tentando chegar no ministro, a gente quer uma explicação por que isso, né? E como é que a gente vai competir com um país do Mercosul, o país da Ásia? Eles têm produtos muito mais baratos que nós, produtos que, inclusive, se a gente usar aqui os produtos que eles usam, a gente vai preso. A gente vai preso. Esse arroz que vai entrar não tem fiscalização nenhuma. A gente conseguiu fazer a suspensão do leilão e simplesmente o Poder Judicial deu um canetaço e mandou fazer igual o leilão, então a gente não sabe nem para que lado correr mais agora. A gente estava tentando ir para o lado correto, o lado certo, pedir explicação, mas se o governo não der uma mão para nós, não der uma explicação, a gente vai tomar outra providência. A gente já está estudando o que vai ser feito, qual é o próximo passo, mas eu penso que o agro movimenta muita coisa no Brasil, mais de 50% da arrecadação é do agro, o agro é muito forte e ele precisa de uma explicação. Assim não pode ficar e eu queria deixar todo mundo que está escutando já bem atento que o agro vai se movimentar e vai se movimentar forte nos próximos dias. Nós temos um ministro que está trabalhando aqui na região, né, do Rio Grande do Sul, que é o Paulo Pimenta. Ele está trabalhando junto, né, do governo federal
Ele é um enviado do governo federal para trabalhar aqui para tentar ajudar nessas funções todas que aconteceu a nível das enchentes e tudo mais. Vocês tiveram algum acesso a esse ministro? Conseguiram chegar a alguma conversa para ele? Teve algum diálogo com o governo federal para que não acontecesse isso? Simplesmente eles não te dão resposta nenhuma. Particularmente eu, na pessoa, tentei falar com o assessor dele, porque é conhecido meu, não tive êxito também. Então, simplesmente parece que eles esqueceram de nós, da parte sul, e simplesmente esqueceram. A gente precisa de resposta. Ontem, quando o presidente esteve visitando o Rio Grande do Sul, teve um pessoal da nossa equipe lá tentando entrar em contato com eles, com o Paulo Meno, o presidente, tentar saber se vai ter alguma ajuda para a gente, ou pelo menos uma explicação, né? Que o que a gente pede é que para o governo se manifestar, que nem o ministro da Agricultura. A gente quer que ele se manifesta, se vai ter ajuda ou não ficar em cima do muro, que nem está acontecendo, né? Então, parece que a gente ficou parece que é o vilão da história, né? Parece que a catástrofe aconteceu e simplesmente para nós não existiu nada disso, né? Tá tudo beleza, tudo tranquilo. Então, a gente está bem preocupado com isso, bem preocupado mesmo. Então, por isso que eu já estou avisando que se não tiver nos próximos dias uma resposta concreta do governo, o agro vai se manifestar e vai se manifestar muito forte. Durante esse período que tivemos aí das enchentes, teve alguma suspensão de boletos, de financiamento para ajudar o agro, movida pelo governo federal, ou não? Se manteve todas as cobranças, se mantiveram em dia, né? Que aí, no caso, vocês tiveram que cobrar sem poder vender, né? O arroz. E também outra pergunta que eu queria te fazer é a função do movimento que o agro causa também no emprego, né? A geração muito grande de emprego, se mantém 100% desse pessoal, continua trabalhando, né? O agro continua com a força total, gerando esse emprego todo. Não, os boletos simplesmente foi debitado, chegou o fim do mês, foi debitado. Quem não tinha dinheiro na conta ficou devendo, tá com o nome sujo, parece que é uma briga que a gente tem, né? Eu falo com tantos produtores que perderam praticamente todo o arroz e toda a soja de Cachoeira, produtores com anos de história, que ligaram pra gente chorando, que parece que agora eles são, como é que eu vou dizer, são uma pessoa ruim, né, que não quer pagar, só que simplesmente não tem, eles perderam 100%, não tem o que fazer. E aí, se vem as cobranças e não vem ajuda, não vem resposta, ninguém está se negando a pagar. É a conta que é o que a gente fala, né? O produtor não está se negando a pagar. A gente só quer um prazo para continuar na profissão. Senão, simplesmente, a gente vai parar de plantar. Não tem por que a gente trabalhar no vermelho. Muitos produtores me ligam chorando, desesperados, o que vão fazer, que vão sair da profissão se não vir uma ajuda. O desemprego com certeza vai aumentar. Como é que eu vou produzir sem garantias? Eu não posso plantar numa empresa céu aberto, com o meu custo, vamos dizer, o arroz a R$100, R$120 o custo da saca, e se eu vender a 80, 90, que nem vai acontecer se vinha desse arroz de fora, então a gente vai aumentar o desemprego, principalmente na nossa cidade, vocês mesmos sabem, praticamente 100% depende do agro, né? Não, o que vai acontecer? A gente não sabe. Isso é um desemprego, é certo que vai vir, não já está acontecendo para a fronteira, que a gente já está sabendo, né? Não tem como uma empresa também assegurar um colaborador sem a certeza que vai ter com o que pagar, né? Como é que também não dá para tirar a razão, né? Então, a gente está bem preocupado com isso, a gente já colocou isso em pauta também, que o desemprego vai aumentar, só que a gente não tem resposta nenhuma, nem de ninguém, nem do governador, nem Paulo Pimenta, nem ministro da Agricultura, ninguém se manifesta a nosso favor ou pelo menos dá uma explicação para a gente. Fábio, para encerrar então, queria tuas considerações finais e também quais os próximos passos, né? Tu que lidera esse grupo do SOS Rio Grande, quais os próximos passos aí para tentar, né, algum diálogo com o governo para trancar esse leilão, para não vir esse arroz de fora? Quais os próximos passos que vai ser tomado por essa frente? A gente está conversando, não quer meter os pés pelas mãos, né? A gente falou, né? A gente primeiro quer a fiscalização desse arroz que vai vir, é o nosso primeiro pedido, a gente exige que eles cumpram as normas que está no contrato, a gente já está com uma bancada de deputados peleando por nós lá, eles ganharam 5 dias a partir de ontem para explicar para nós como é que eles fizeram isso, porque não pode, isso foi ilegal, né, diante da lei, foi ilegal o que eles fizeram, a gente quer uma explicação para isso. Outro passo que a gente tomou, inclusive o nosso município também participou, a gente já tem mais de 240 municípios apoiando nós para a medida da FARSUL,
A gente quer que o ministro da Agricultura apoie a medida da Farsul, que é 15 anos de prorrogação, com 3 anos de carência, num juro um pouco mais barato. A gente quer isso para os produtores que necessitam, não é todos os produtores que vão usar, mas a gente quer para aqueles produtores que precisam disso. E não é para eles pegar dinheiro, é para eles continuar no ramo, para eles conseguir continuar, senão vão deixar. Eu acho que o governo devia olhar com carinho essa proposta da Farsul, que é o nosso próximo passo. A gente está até o final desse mês esperando para ver se o governo vai aprovar esse pedido da Farsul, que é para estar em análise lá, segundo as informações que a gente está. E se não for isso, a gente vai se manifestar muito forte. A gente já está estudando e não vai falar por enquanto o que vai acontecer na manifestação, mas só que eu tenho para dizer que a manifestação vai ser de nível de Europa para mais. Então tá, Fábio, te agradeço a disposição de vir falar conosco. Já vou aproveitar para deixar aqui embaixo para vocês verem. Esse é o Instagram do Fábio. Ele está sempre postando matérias relacionadas, né, ao agro. Muito importante o pessoal seguir para ficar por dentro do que está acontecendo aí. Obrigadão a todos. Logo, logo voltaremos. Valeu!